E agora vamos falar um pouco de seleção. 2014, 18 e 22. São 3 Copas, né? Frustrado, assim, a palavra é frustração por Cara, essas derrotas? O atual senador e ex-jogador Romário entrevistou Neymar e eles causaram polêmica quando o assunto foi a seleção brasileira, com fortes declarações e críticas à sequência de derrotas que tem acontecido em Copas do Mundo. Veja se você concorda ou não com as opiniões polêmicas dele sobre a seleção brasileira. E agora vamos falar um pouco de seleção. 2014, 18 e 22. São 3 Copas, né? Frustrado, assim, a palavra é frustração por cara, essas derrotas? frustração e tristeza, né? Porque quando você pensa que vai e não vai, é muito ruim. Essa a de 22 agora eu pensei que ia dar nós. Foi a que eu mais estava Confiante. confiante, entusiasmado com a equipe, com que a gente vinha jogando assim. Eu falei, nossa, essa aqui é só se a gente vacilar mesmo. Mínimo detalhe, né? Vacilando. Era só ficar um pouquinho mais pra trás, né? Porra, eu falei Foda, ainda né? no intervalo da prorrogação. Falei, acabou o jogo, já fizemos um gol, acabou. Agora é porrada e bola na lua, filho. É isso. Dessas 3 Copas que você jogou, qual foi o melhor time desses 3? A 22. A de 22? 22. E é que você saiu mais puto, também de Foi a que eu 22. saí mais puto, foi de 2022. Aquela Copa que tomou uma porrada Das costas foi nas de 14. 14. Foi de 14. A gente tinha um time bom, mas não era o top dos top, mas nosso time era muito bom. Que a gente vinha confiante de um campeonato de 2013 que a gente ganhou da Espanha, né? A gente fez 3-0 em casa na Espanha. Copa das Confederações, né? Então, pô, a gente tava achando os fera, né? Aí, 2014, eu tava uma pancada nas costas e eu ainda, 5 minutos antes, o Filipão me chama e fala que ia me tirar. Eu vou tirar. Eu falei, não, pra quê? 2-0 o jogo, quero fazer um gol. Não me tira, não. E aí, 5 minutos depois, eu acabo machucando, então era melhor ter saído, né? E aí, foi muito triste aquela derrota pra aquela galera, 7-1. Continua por aí para você ver o que o Neymar disse a respeito de um ex-jogador da seleção brasileira e campeão de Copa do Mundo, que causou muitas críticas a ele pela mídia esportiva. Foi. Marcou muito? Ah, marca demais, né? Marca demais uma geração e jogadores que não mereciam passar por isso, sabe? Então eu fico triste mais por isso, não por perder, porque perder faz parte, né? Infelizmente faz parte do futebol. Mas 7-1, uma Copa do Mundo que é em casa. Mano, é triste. Marca uns jogadores que não mereciam ter isso na sua carreira, sabe? Imagino. Aquele título de campeão olímpico no Maracanã. Ah, esse foi bonito, esse foi Aquilo legal marca, pra caramba. né? Esse aí, começamos na merda, né? Começamos empatando os jogos. Empatamos 2 jogos seguidos, contra seleções que era pra gente ter ganho. Fomos pra última querendo ganhar de qualquer jeito. Mas aí no final deu tudo certo, né? Maracanã lotado. O último pênalti caiu no meu colo. Tinha que guardar lá pra dentro, né? Qual é a expectativa pra próxima Copa? A expectativa é grande. Óbvio que eu quero primeiro ficar 100% total, fazer uma boa temporada, né? Terminar essa temporada, na verdade, de 2025. Né? Esses meses que faltam bem. Fazer uma boa temporada até a Copa de 2026 e dar a vida ali de novo, né? Eu já falo pros meus amigos, alguns falam que não, eu falei que com certeza que é a última dança, então... Mas você tem essa sensação de que o Brasil tem um time, hoje, o Brasil tem um time forte para disputar uma Copa do Mundo, para ser campeão? A gente tem jogadores fortes para ser campeão, para disputar lá. Só que a gente precisa se organizar primeiro. Né? Se você parar para ver a nossa seleção brasileira, olhar peça por peça, você vai ver que dá para ter um molho ali, dá para... O Vini Júnior, por exemplo, é um dos melhores do mundo hoje. O Rodrigo também. Você pega a nossa zaga, é muito boa. São jogadores de time grande, que é o Magalhães, Marquinhos, Militão. Nossos goleiros são bons. Nosso meio são jogadores que têm criatividade. Então, se você juntar tudo isso, organizar direitinho, organizar a casa, né, botar na cabeça de cada um que cada um tem que fazer o seu papel e ponto. Nada além disso, eu acho que... Fora o Brasil, 3 seleções hoje que você poderia dizer que são seleções que
vão dar trabalho e que tem total condição de serem campeões do mundo? Cara, acho que França, Espanha. França, Espanha e Argentina. Porque a Argentina vem muito confiante. Acho que essas 3 equipes são as que estão nesse. Aí por fora briga Inglaterra, Alemanha. Então, ali. Você acredita que no máximo em 6 meses, 3 a 6 meses, você vai estar 100% preparado para realmente fazer o que você mais gosta de fazer, que é jogar em alto nível? Acredito que sim. Do joelho, assim, não senti nada nesses 2 jogos que eu joguei. Né, o médico já tinha me falado que eu iria sentir algumas lesões chatas de panturrilha, de posterior. E pra eu não ficar, né, triste com tudo isso. Já tinha me preparado, então quando aconteceu, eu falei, tá tudo certo. Mas essa como é uma lesão tranquila e vai embora. Essa relação com esses jogadores hoje da seleção brasileira, moleque no bom sentido da palavra, essa relação contigo com eles é boa? É boa. Com todos eles me ligam, me mandam mensagem toda hora, falam bastante comigo, porque eu gosto muito da molecada, eles têm um respeito muito grande por mim ali, então a relação que eu tenho com eles é sempre boa, por isso que eu torço muito pra eles, por isso que quando tem jogo da seleção brasileira, a gente perde um jogo de merda, empata um jogo de merda, eu fico puto, chamo eles, mando mensagem, falo o que aconteceu, vamos fazer isso e aquilo, porque além de eu estar naquele time, né, e não estando, mas eu quero o bem deles também, quero que eles, né, se desenvolvam, que eles se tornem ainda melhores. Então a relação que eu tenho com eles é maravilhosa. Tem uns times que são históricos, que marcaram gerações, né? Seleção brasileira de 70, Pelé, Tostão, Jairzinho. Se tu fosse jogar ali, tu jogaria no lugar de quem? Eu vou no do Tostão, porque o Tostão falou que eu jogaria no lugar dele. 94, Romário, Bebeto e Dunga. Porra. Dunga, né? Lugar do Dunga. Lugar do Dunga. 2002, Rivaldo, Ronaldo, Fenômeno ou Ronaldo Gaúcho? Ronaldo. Rivaldo, Ronaldo, Fenômeno ou Ronaldinho Gaúcho? 2002? Auge com auge? No auge. Acho que eu jogaria no lugar do Rivaldo. Gostou do vídeo? Se gostou, se inscreva aqui no canal Em Futebol para não perder os vídeos novos. E escolha um dos vídeos ao lado para você continuar assistindo aqui no canal.